Amém? Vamos a mais uma leitura diária do livro de Jeremias, profeta maior, nesse dia 27 de agosto. Esse dia 27 de agosto, vamos ler os capítulos 37 ao 39. Capítulo 37 ao capítulo 39. Vamos lá? Senhor meu Deus, obrigado por mais uma oportunidade de lermos a Tua Palavra e permanecer firmes na fé. Numa fé verdadeira, Deus, crendo que a oração ela tem poder. A oração ela destrói barreiras, quebra grilhões, quebra maldições. A oração, Deus, ela atrai o Teu Espírito para que o Senhor nos dê resposta àquilo que almejamos alcançar, aquilo que perguntamos do Senhor ou aquilo que o Senhor tem para nós. Então, meu Deus, a oração é essencial na vida da gente, nós que somos Teus servos. Sem oração, sem leitura da palavra, sem consagrações, não podemos vencer. Mas fazendo tudo isto, Deus, o Senhor nos dará vitória, porque teremos uma vida em santidade e uma vida separada para o Senhor. O Senhor nos ouve, porque o Senhor é o Deus justo. O Senhor é o Deus de justiça. Bem-vindo, Espírito Santo, nesta leitura, e você também. Então, aqui no capítulo 37, vamos ler até o 39. Esse dia 27 de agosto, 37 ao 39, Jeremias na prisão. E Jeremias ele vai estar na prisão e vamos ver o escape que Deus deu a ele, né? Diz assim: e reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Joaquim, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou pelo ministério de Jeremias o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maceias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado na prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito, ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, e tiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis aos reis de Judá, que vos enviou a mim para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito, e voltarão os caldeus, e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens transpassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: isto é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e o puseram na prisão na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço,
e nas suas celas. Ficou ali Jeremias muitos dias e mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: há. E disse ainda: na mão do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesse na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Agora, pois, ó rei, meu senhor, caia a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venha morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda e deram-lhe um bolo de pão cada dia da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. 38. Jeremias é lançado no calabouço, a prisão, pátio, do pátio para o calabouço. Veja aí, crente, a sua vida de vitória não é fácil. Jeremias foi para a prisão, o pátio, respirar um ar, depois para o calabouço, mas ele nunca negou o Deus dele e nunca abandonou a fé, e Deus levantou ele de novo. Amém? Nossa vida é assim, é de provações, para sermos aprovados. Jeremias é lançado no calabouço. 38. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazu, e Jucal, filho de Selemias, e Pazu, filho de Malquias, as palavras que anunciavam Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilências. Mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece a mão dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes as palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali trapos velhos e rótulos e roupas velhas e bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rótulos de apodrecido nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta. A terceira entrada, que estava na casa do Senhor, e disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me
não me encubras nada. Disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, com certeza não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus, que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem irá, e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor: eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus pacificadores que citaram e prevaleceram contra ti, e agora que se atolaram aos teus pés na lama, eles voltaram atrás. Assim, a todas as mulheres e aos teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia, serás preso, e esta cidade ele queimará. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo o que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, não nolo encubras, e não te mataremos. E disseram também que te disse o rei. Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não me fizestes tornar a casa de Jonatas, para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, o interrogando-o, declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram, porque não se revelou o negócio. E ficou Jeremias no ato da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém, e ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. Então aí foi que Deus deu escape para ele, quando Nabucodonosor faz perguntas para Jeremias sobre o próprio Nabucodonosor. Então diz assim o 39: Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. E no ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade, e entraram todos os príncipes do rei de Babilônia, e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal, Sarezer, Sangar, Nebo, Sazequim, Rabi, Sares, Nergal, Sarezer, Rabi, Mag, e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram então e saíram de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate. E ali o rei da Babilônia o sentenciou, e o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá, e arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 cadeiras de bronze para levar a Babilônia. E os caldeus queimaram a casa dos reis e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade
e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias e Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: Toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhe faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão dos da guarda, ordenou a Nebuzaradã, Abissares e Nebal-Sarezê, Abimag e todos os príncipes do rei de Babilônia, mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu tornes, porque certamente te salvarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiartes em mim, diz o Senhor. Aleluia! É nessa palavra, Deus, que eu confio. Confio em ti, Deus. O Senhor não nos desamparará. Nenhum mal alcançará a nossa casa, a sua, porque Deus nos guardará de todo mal. Então a gente finaliza aqui esse dia 28 de agosto, aliás 27 de agosto, de 37 a 39. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima leitura, se Deus quiser.